Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer hoje um assunto muito polêmico no meio do povo de Deus. Você já foi com a sua esposa em um motel? Você já ouviu falar desse ambiente chamado motel? De repente teve a curiosidade juntamente com a sua esposa e foi lá para quebrar a rotina do seu relacionamento conjugal? Ou você, como servo de Deus, entende que o motel não é um ambiente propício para um servo de Deus levar a sua esposa? Ou você já foi, mas agora não vai mais porque entende que é um lugar de prostituição, não é um lugar adequado para um verdadeiro servo de Deus, mesmo que seja devidamente casado. Este é o assunto que nós iremos conversar a partir de agora. Casal servo de Deus pode ir ao motel? Nós, como servo de Deus, devidamente casado, se somos devidamente casados, não há nenhum pecado eu ir com a minha esposa ao motel? Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira e é sobre este assunto que nós iremos conversar a partir de agora. É um assunto que não é falado dentro da igreja, é um assunto que não é falado muitas das vezes em encontro de casais, mas nós precisamos, como servo de Deus, entender se é pecado ou não nós irmos com a nossa esposa ao motel. Você que está nos assistindo pela primeira vez, eu quero fazer um pedido especial. Faça agora a sua inscrição. Depois que você se inscrever no canal, você vai ativar o sininho para receber as notificações. Aí você vai deixar aí o seu like, a sua curtida. E logo após deixar sua curtida, logo após você se inscrever, ativar o sininho e ver todo o vídeo, deixe seu comentário logo abaixo do que você entendeu sobre o vídeo. Se, como servo de Deus, você pode ir ao motel, não tem nenhum problema, ou como você, como servo de Deus, não deve ir ao motel. É este assunto que nós estaremos a falar neste momento. Meus amados irmãos, tem sido um assunto muito polêmico no meio do povo de Deus. Alguns defendem que se você vai com a sua esposa devidamente casado, não existe nenhum problema. Muito embora um motel aqui no Brasil é visto por todos nós como um local de prostituição e de infidelidade conjugal. Para lá vai todo tipo de pessoa, vai o homossexualismo, vai pessoas que não têm compromisso com Deus e que não são devidamente casado. Porém, outros defendem que eu, como servo de Deus, devidamente casado, não tem nenhum problema em ir ao motel. Haja visto que em qualquer lugar pode haver prostituição. A dúvida é sempre a mesma para quase todos os casais cristãos. Afinal, ir ao motel com um cônjuge é pecado ou não? Quando se trata deste assunto, os evangélicos ficam mesmo divididos em duas posições. Como eu falei antes, alguns defendem que naturalmente pode ir, não tem nenhum problema. Outros dizem que o servo de Deus não pode ir ao motel. Dizer que não é lugar de cristão e chega a afirmar que frequentar um lugar desse é como ir a uma casa de prostituição. Alguns afirmam que ir a um lugar desse, mesmo que você vá com a sua esposa, é um lugar de prostituição. Agora, nós precisamos entender algo importante. A questão aqui não é o sexo, então é o local. Por quê? Em primeiro lugar, é necessário afirmar que a intimidade conjugal, conforme a Bíblia ensina, é exclusivamente do casal. Ou seja, o casal devidamente casado, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, ele não tem nenhuma restrição do ato sexual. Aliás, eu fiz um vídeo aqui colocando como tema o sexo presente de Deus. Na verdade, eu entendo que o sexo foi um presente de Deus para nós. Antes mesmo do pecado, porque algumas pessoas defendem a tese de que o pecado, ele foi o sexo, ou o sexo foi depois do pecado. Mas nós entendemos, como servo de Deus, que antes do pecado entrar no mundo, antes do pecado vir no primeiro casal, da desobediência do primeiro casal,
ambos tiveram uma ordenança de Deus que está escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, que diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança, Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Deus os abençoou e lhe ordenou, deu a eles uma ordenança: sede fecundos e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra e dominai-a. Agora, é muito interessante nós entendermos aqui que, como servo de Deus, eu particularmente entendo que essa ordenança de Deus para o casal, vem aí a questão do ato sexual. É bem verdade que você pode me perguntar: pastor, mas se o sexo foi antes do pecado, por que não houve filhos antes do pecado em Adão e Eva? Os dois não tiveram filhos. Bom, essa é uma questão muito profunda, que eu não vou entrar aqui no contexto, porque a Bíblia não me dá base para isso. No entanto, eu observo aqui nesse versículo da palavra de Deus, que Deus dá uma ordenança aos servos do Senhor, para que eles multiplicassem sobre a face da terra o gênero humano, e isso através do meu entendimento, através do relacionamento sexual. Agora nós vamos para o contexto do Novo Testamento, já depois do pecado. Nós observamos em Hebreus capítulo 13, verso 4, Deus aqui falando da importância do ato sexual, e que o ato sexual é uma bênção, baseado nos princípios da palavra de Deus, num casal devidamente casado. Diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, honrado, em outras versões, abençoado por todos. O leito conjugal conservado puro. Mas aqui Deus está falando do leito conjugal conservado puro, ou seja, que não haja infidelidade no ambiente do ato sexual, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Veja que aqui o Senhor está dizendo que bendito é entre todos os matrimônios o leito sem mácula. Em outras versões fala dessa forma. Agora nós precisamos entender algo interessante. Ainda hoje existe essa polêmica muito grande dentro do meio do povo de Deus. São tabus que a gente vai tentando colocar por terra, mas outros que se faz necessário nós avaliarmos com bastante cuidado, para então não estar ferindo os princípios da palavra de Deus. É claro que você pode ir com sua esposa ao motel, você pode ir mesmo devidamente casado ou não. Bom, primeiro nós precisamos avaliar o motel no contexto do Brasil. O motel no contexto do Brasil, ele é visto como um lugar de prostituição e de infidelidade conjugal. Lá todo tipo de coisas ruins podem acontecer. Mas também não é diferente em um hotel, em uma pousada. Nós vamos falar sobre isso. Porém, quando foi criado o motel, ele não foi criado com essa finalidade. Ele foi criado com outra. Eu tive pesquisando a palavra motel e encontrei que o termo motel surgiu nos Estados Unidos como um hotel de motorista na beira da estrada. Alguém observou que os motoristas passavam ali na beira da estrada e precisavam de um local para repousar. Então fizeram ali um local e colocaram o nome de motel, que quer dizer motorista e hotel. Então é o local onde os motoristas ali paravam. Agora, amados e queridos irmãos, nós temos que entender também que alguns filmes que eu já tenho observado, se eu não me engano, aquele Em Busca da Felicidade, não sei se eu estou errado aqui com o nome do filme, ele foi expulso da casa dele porque não pagou o aluguel e foi morar em um motel juntamente com os filhos. Lá as famílias moram no motel. O motel nos Estados Unidos, ele não é um lugar tão somente para a questão da prostituição, e sim para famílias morar. Porém, no contexto do Brasil, é totalmente diferente. Nada, para alguns, nada tem a ver em relação ao motel, nada tem a ver com a casa de prostituição. Um casal em lua de mel, por exemplo, pode optar por o hotel, pousada ou chácara, sabendo que em todos esses lugares pode haver casais em adultério, traição e orgia. Isso é bem verdade, porque preste bem atenção, nada vai impedir
de que um casal diferente que não seja casado entre num hotel, entre numa pousada. Tanto o motel como o hotel, como a pousada, existe prostituição. Agora, nós observamos, e vamos falar com bastante clareza, que o motel ele já tomou essa característica de um lugar de prostituição, né? De prostituição. Então nós vamos ver aqui algo mais interessante. O motel não é um ambiente propício para o cristão. Alguns defendem que o motel pode ir qualquer casal devidamente casado, servo de Deus, ir ao motel. Justamente pelo que eu falei, que tanto o motel como o hotel e a pousada existe prostituição. E eu quero lhe dizer algo também, que lá no motel pode deitar-se um casal de homossexualismo, também no hotel e na pousada pode se deitar. Agora, a questão não é essa. Nós observamos aqui que a palavra de Deus diz que tudo que eu vim a fazer tem que ser para a glória de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, que comamos, que bebemos, ou façamos outras coisas qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Até o ato sexual, eu entendo que deve ser feito para a glória de Deus. E isso depende também do ambiente, o local, né? Outro assunto, um dos problemas é a aparência do mal. Preste bem atenção. Quando você entra com a sua esposa no motel, devidamente casado, há uma questão muito peculiar aqui que nós devemos colocar, é a questão da aparência do mal. Da aparência do mal. E eu vou falar com mais clareza sobre esse assunto mais na frente um pouco. Mas existe um versículo da palavra de Deus que diz assim, Timóteo, capítulo 5, verso 22. Obstendo-vos de toda forma do mal. Obstendo-vos de toda aparência do mal. Como cristão, devemos permanecer nas leis e a verdade, evitando qualquer coisa que possa levar o mau entendimento. Esse contexto recomenda que o cristão não pratique coisas que possam ter aparência do mal. Se alguém te olha você indo para um hotel, né? E nós vamos falar mais na frente sobre isso. Você vai estar dando a aparência do mal, porque você está indo em um lugar de prostituição. O pecado não está no local em si, mas sim no ambiente pecaminoso que o motel carrega. É isso aqui que nós precisamos entender. Lá só vai ter prostituição, lá vai ter o que? Infidelidade. Muito embora exista lá no hotel e também na pousada, mas o motel aqui no Brasil, ele é tido como local de prostituição. Não é como foi criado lá nos Estados Unidos, que era para o caminhoneiro ter um lugar para descansar, aonde famílias pudessem morar. Não. Aqui no Brasil, ele pegou um rumo totalmente diferente, né? O pecado não está no local em si, mas sim no ambiente pecaminoso que o motel carrega. Imagine você deitar com a sua esposa no lugar que é onde um homossexual deitou. Você pensa logo assim, mas o outro pensamento que vem aqui, será se lá no hotel também não vai deitar o homossexual? Hein? Será se lá na pousada também não vai ter o homossexual deitando? A questão aqui, amados e queridos irmãos, é a carga que o ambiente pegou. O motel hoje é visto dentro desse sistema justamente assim. Agora tem uma outra coisa muito importante, pelo qual eu não devo ir no motel. Em nosso país, o motel é sinônimo de quê? De prostituição, né? Perversão, no sentido de possuir canais pornográficos. Lá dentro do motel já existe para isso, para estimular o desejo sexual, né? Prostituição. Portanto, o ideal é que o casal junte um pouquinho mais de dinheiro e vá para um hotel. Muito embora lá no hotel eu saiba que existe a prostituição, infidelidade, que homossexualismo vai para lá, mas lá não tem a carga pesada que tem do motel em ser chamado um local de prostituição. O cristão deve ter sua vida guiada pelo Espírito Santo, meu irmão. Eu não posso ir para um local desse, trazendo assim para dentro de mim, trazendo o que eu falei antes,
questão da aparência do mal. Mas por que a aparência do mal? É simples. Olha o exemplo que eu vou dar para você. Além do ambiente não ser adequado para o cristão, o casal mesmo devidamente casado, imagine que um amigo lhe veja você saindo do motel com a sua esposa. Porém, aqui o que traz o peso é o seguinte: o amigo lhe conhece, mas não conhece a sua esposa. Pode ser um amigo do serviço. De repente ele passa na frente de um motel e vê você saindo com a sua esposa, mas ele não conhece aquela mulher como sua esposa. O que é que ele vai pensar? Ele vai pensar que você ou eu, como servo de Deus, seja pastor ou não, está o quê? No ambiente de prostituição, estou sendo infiel à minha esposa. Agora vamos levar essa mesma história para o hotel. Mesmo que eu saia lá do hotel com a minha esposa e a pessoa só me conheça e não conheça a minha esposa, ainda assim a carga não será tão pesada sobre mim e sobre a minha esposa. Por quê? Porque aquele ambiente não traz um ambiente como traz o peso do motel. O motel no Brasil, como eu disse antes, ele é visto como um lugar de infidelidade, de prostituição, de orgia, de tudo quanto não presta. Já o hotel e a pousada, mesmo que aconteça esse tipo de coisa lá, ele não é visto dessa forma. Ele não é visto pela sociedade dessa forma. Por isso, amados e queridos irmãos, eu entendo que como servo de Deus, devidamente casado, você não deve ir a um motel. Arrume um dinheiro mais, arrume ali condições financeiras, leve a sua esposa. Se você quer matar a monotonia, se você quer ir para um ambiente diferente do contexto da sua casa, leve ela ou para um hotel ou para uma pousada. É o meu pensamento como servo de Deus. Eu sei que tem muitos servos de Deus que vai questionar o que eu estou falando, vai dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu preciso sair, eu preciso fazer algo que não venha escandalizar o nome do Senhor. E eu indo a um motel e alguém me olhando, o motel sendo visto como lugar de prostituição, de infidelidade, vão dizer que eu estou sendo infiel à minha esposa. Mesmo que lá no hotel possa existir todo esse tipo de coisa que existe no motel, mas não traz o mesmo peso que traz o motel. Deixe o seu comentário abaixo disso que eu lhe falei, mas como servo de Deus eu entendo, não vou a um motel. Eu preparo uma condições financeiras, passo alguns meses trabalhando, muito embora eu entenda que o hotel ele é mais caro, mas é um ambiente familiar melhor, é um ambiente onde é família que vão para lá, é visto dessa forma, então eu não estarei escandalizando o nome do meu Deus, eu não estarei com a aparência do mal. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas lá no fim traz a destruição. Pode até na sua visão ser bom ir para um motel e não ter nada a ver se você for com a sua esposa, mas para outras pessoas, será se verdadeiramente você indo ao motel e alguém lhe olhando, você não está trazendo escândalo para a casa do Senhor, para você mesmo, ou a sua própria esposa, ela não merece algo melhor, ela não merece algo de qualidade? Lá no motel são coisas totalmente fora do padrão que existe em um hotel. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Deixe o comentário logo abaixo, se você concorda ou não. É muito importante que você deixe o comentário, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo encontro.